Nós vamos conversar com enorme alegria com a historiadora, coordenadora do projeto Marajó Sefaradi, que está lançando um livro, Histórias da Beira do Rio, os Judeus na Ilha do Marajó. A querida Iria Chocron. Iria, que bom te ver depois de tanto tempo. Você sabe que estamos aqui sempre abertos à sua participação. Tudo bem com você, Iria? Tudo bem, Mário. Bom dia. Prazer rever você também. Eu não sei se o som está chegando bem aí com vocês. Perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Tá bom. Então é um prazer estar aqui novamente na Rádio Metrópole com todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Eu queria que você está em que lugar hoje? Que cidade você está falando com a gente? Eu estou falando de Breves, aqui na Ilha de Marajó. Você, junto com mais duas pessoas, colaboração especial de Karine Sarraf e nosso queridíssimo doutor Sérgio Simon, preparou e vai lançar o livro História da Beira do Rio, os Judeus na Ilha de Marajó. Você sabe, Iria, que muita gente, aqui na Bahia, por exemplo, ninguém sabia da existência de uma colônia numerosa de judeus em toda a Amazônia. Não sabia. Começaram a saber quando a gente começou a conversar. Não é? Então, como é que é esse livro? Conte aí pra gente. Bom, poucas pessoas sabem realmente, como você falou. A nossa ilha de Marajó é composta de lugares turísticos, é um lugar de ecologia, de visitações, né, de pessoas que lidam com a questão do meio ambiente. Nós temos Soure, que é o outro lado do nosso arquipélago. O Marajó, na verdade, é um arquipélago, né? Então, ele é muito conhecido pelas suas riquezas naturais, pelo seu tesouro arqueológico, etc. A questão dos búfalos também, que é muito difundido no Brasil inteiro. E poucas pessoas sabiam que nós tivemos uma comunidade judaica aqui, uma imigração judaica muito contundente e que foi responsável pelo desenvolvimento da região também, colaborou com o desenvolvimento da região. E esses judeus vieram do Marrocos por volta do século XIX, e aqui eles ficaram e ajudaram a desenvolver a sociedade, alguns se assimilaram, alguns foram se mesclando à sociedade local. E nós, nesse livro contamos exatamente as histórias que eles deixaram aqui para todos nós descendentes e também para toda a sociedade. As histórias da beira do rio, né? Que muitos deles não ficavam nas cidades, eles ficavam nessas casinhas, como vocês podem ver aqui atrás, na beira do rio, e daí eles tinham experiências de ribeirinho, né, como se fossem ribeirinhos mesmo, em plena Amazônia, em plena ilha de Marajó. E assim, a questão do livro 103 é porque Karine Sarraf também é marajoara, está comigo desde 2010 pesquisando a presença judaica aqui na região do Marajó. E o doutor Sérgio Simon, ele é descendente de judeus marajoaras também, de Gurupá, e que tinham fascínio por essas histórias. Então, tanto Karine Sarraf quanto o Dr. Sérgio Simon têm capítulos dedicados às suas respectivas famílias aqui. Agora, por que é que os judeus saíram de Marrocos e foram parar na Amazônia, inclusive aí na Ilha do Marajó? Eles vieram por conta de perseguições, de uma vida difícil no Marrocos e várias cidades marroquinas. Eles vieram de Marrakech, Tetuã, Tanger, enfim, então várias cidades que eles eram perseguidos por conta justamente da falta de liberdade religiosa, mas sobretudo eles vieram porque eles achavam que a Amazônia era um local de bonança, que estava assim, naquele auge, né? No início a gente tem as especiarias, no início do século XIX, no meio do século XIX tem o boom da borracha, e é isso que vai atrair esses judeus. Como eles viviam em situações complicadas lá no Marrocos, econômicas e sociais, então eles resolveram tentar a sorte na Amazônia, porque era uma promessa.
tanto que o doutor Samuel Benchimol chama a Amazônia de a terra da promissão para os judeus, porque eles viam na Amazônia uma espécie de Eldorado, na qual eles podiam se desenvolver economicamente e ter uma vida melhor do que eles tinham lá no Marrocos. Agora, Iria, durante bastante tempo, bom, como é que os judeus foram parar no Marrocos? A partir da expulsão pelos reis católicos, 1492, da Espanha, pelo rei de Portugal, 1496, eles se espalharam, Síria, Holanda, e muitos foram para Marrocos, e durante muito tempo eles viviam bem, né? Mesmo durante a ocupação dos mouros na Península Ibérica, não havia nenhum problema, nem perseguição com os judeus, eles se davam muito bem. Aí uma parte foi parar em Marrocos, viviam bem com Marrocos lá durante muitos anos, mas num determinado momento começou a perseguição e dificuldade de vida, aí que eles vieram para a Amazônia, não foi, Iria? Foi. Então, essa imigração tem desde o século XV, na verdade, né? Quando esses judeus são expulsos da Península Ibérica, vão para o Marrocos, e do Marrocos para cá para o Brasil, e Amazônia, Marajó também. Então, é todo um processo. Tanto que, quando eles chegam aqui, a língua, para eles, é uma dificuldade. A dificuldade também é se entrosar na cultura amazônica, que era muito diferente da ibérica, assim, no sentido, né, de que nós somos aqui, estamos numa floresta, muito diferente da marroquina também. E então eles tiveram que se adaptar a tudo isso, né? Agora, essa pesquisa que vocês fizeram aí deve ter sido uma coisa bem extensa, né? Porque tem histórias, cemitérios em várias cidades, cemitérios que inclusive estão sendo resgatados agora. E aí, fale um pouquinho sobre isso aí, Iria. Tá, olha, os judeus... a pesquisa, na verdade, ela é contínua, Mário. Por quê? O tempo todo nós estamos encontrando algum túmulo em algum lugar assim daqui da Ilha de Marajó, né? Geralmente os túmulos que nós encontramos estão espalhados pela floresta e pelos rios, né? Então, assim, lugarejos que a gente tem que ficar viajando realmente, e são viagens assim de 3, 4, 5 horas, até 10 horas atrás desses túmulos. A gente tem túmulos em cidades como Gurupá, por exemplo, são 29 túmulos, o chamado cemitério judeu de Gurupá. Esse é o mais que eu posso dizer que realmente é um cemitério judeu aqui na Ilha de Marajó. O resto, nós temos túmulos dentro de cemitérios cristãos. Nós temos túmulos na beira dos rios, né, que estão perdidos, que estão lá na floresta mesmo, por dentro da floresta. Então, é algo contínuo. A nossa pesquisa também encontrou muitas famílias que hoje seus descendentes vivem nos Estados Unidos, vivem na Europa, e nos procuraram exatamente para dizer, olha, meu avô, meu bisavô, ele veio daí da Ilha de Marajó. Então, foi bem surpreendente para nós. E que, como eu te falo, bem extenso, né? Continua, a pesquisa é quase contínua, e nos surpreendemos com a história, por exemplo, da família Xerique, que veio para cá, e o senhor Eliezer Moisés Xerique, ele vai ter o dedo decepado por um índio daqui da Ilha de Marajó por conta de brigas, por conta da bola de borracha, né? Que o peso não estava... que o doutor Xerique queria e o índio contestou. Então, assim, essas histórias nós vamos contando, histórias de beira de rio. E, bom, não vou contar mais o resto, né, para vocês lerem o livro, o que vai desembocar na história do Xerique depois que ele tem esse embate com o índio local. Essa é uma história fantástica, né? Inclusive, a família de minha mãe, meu avô e minha avó moraram em São Sebastião da Boa Vista, aí na Ilha de Marajó. Foi isso? Sim, nós contamos a história da sua família, a família Melul, e São Sebastião da Boa Vista recebeu um quinhão de famílias também, entre elas a sua, Melul. Nós contamos a história do Salomão Melul, como ele chegou aqui, a permanência dele na Ilha de Marajó e como ele saiu daqui da nossa região e foi para ir para o Nordeste. Então é fascinante, espero que vocês gostem.
O livro vai ser lançado quando, Iria? Vai ser lançado online, vai ser lançado a partir de amanhã, mas presencial, alguns exemplares, né? Nós vamos vender a partir do final de abril, entre dia 20 de abril. Sim, quem quiser... Mas vai ter um lançamento... Diga. Vai ter um lançamento em Belém, com a comunidade judaica de Belém, um lançamento em São Paulo, no Museu Judaico de São Paulo, com o Dr. Sérgio Simon, e também em Brasília, porque no início desse mês, um amigo meu, jornalista, ele conseguiu que o nosso livro fosse colocado no Senado. O Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, se encantou, e então ele gostou muito, ele quer uma espécie de lançamento lá na Biblioteca do Senado. Então a gente vai articular ainda isso, né? Que maravilha. Engraçado é o seguinte, Dr. Sérgio Simon é um dos mais conceituados médicos oncologistas do Brasil. Inclusive, em 1989, foi ele que diagnosticou meu pai, que morreu de câncer de pulmão. Que já está avançado, mas ele é uma figura fantástica. E eu nunca mais tinha visto o Sérgio. Aí eu quis ir para os Estados Unidos, na época do Covid, tive que passar 15 dias em Cancún, poder entrar nos Estados Unidos. Aí estou lá no hotel, em Cancún, de repente eu gravei bem a fisionomia de Sérgio, Dr. Sérgio Simon, entrevistei várias vezes um filho dele que mora nos Estados Unidos, que é um intelectual que escreve livros fantásticos. Aí eu cheguei para ele e conversei. Você não se lembra de mim, não, mas eu sou filho Jorge Kessler. E depois ele lembrou de tudo, 89, isso foi há 2 anos atrás. Né? Aí nós começamos a conversar todo dia, porque a gente ficou 15 dias no mesmo hotel. Aí ele chegou e me disse, eu disse, vem cá, você veio, os seus antepassados vieram de onde? Eu disse, não. Meu pai, alemão, mas minha mãe, judia sefaradi. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu disse, pois é o mesmo caso meu. Meu pai veio da Hungria e minha mãe também veio da Amazônia. Da Amazônia. Que coisa, rapaz. E essa história, eu acho fantástica a pesquisa sua. Esse lançamento desse livro eu acho importantíssimo, porque muita gente não conhece a história, e muita gente não sabe da participação da imensa colônia de judeus em toda a Amazônia. Minha mãe, por exemplo, nasceu numa cidade, no Amazonas, chamada Boca do Acre, onde meu avô tinha um seringal. Mas quando houve a queda do preço da borracha, aí pronto. Acabou, eles tiveram que sair, aí foram para outros lugares e acabaram chegando aqui na Bahia. Daqui encontra com o húngaro, você vê que é uma história meio bastante interessante, né? E você deve ter vários outros casos desse aí, Iria, nesse livro, né? Tenho, eu quero mostrar a capa do livro aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, né? Os judeus na Ilha do Marajó. Histórias da Beira de Rio, judeus da Ilha de Marajó. Então aqui nós temos casos sim desses entrelaçamentos de esquenase, serfadita, mas não temos mais serfaditas, né, na sua maioria, e são famílias que ajudaram na economia da região, não só nas bolas da borracha, né, que era a economia da época, mas também de canaviais. Tinha judeus que tinham canaviais por aqui, pela minha região, e eles processavam a cachaça, vendiam cachaça no interior do Pará, Santarém, na capital Belém também. Alguns faziam caramelos, vendiam bombons, assim, né, para grandes comerciantes em Belém. Enfim, então eles tinham uma diversidade muito grande de economia, na economia. Eles eram regatãos e desenvolveram também o comércio local, né, a partir de quando os regatões eles começaram a declinar. E depois eles desenvolveram um comércio mais fixo. E então eles tinham toda uma
uma diversidade, como eu falei há pouco, né, econômica. Então está tudo no livro, né? Nós contamos mais uma vez aqui, eu quero mostrar. Dia 30, que é amanhã, ele está online pela editora Forma e Conteúdo. E também a gente vai ter um espaço na revista Brasil, Braz.io, lá de Israel, mas é todo em português. Quem quiser acessar o site da revista é Braz.io, www.braz.io, @.com. Então eles também falam do livro, falam de nós autores também, da nossa biografia, do livro em si. É interessante dar uma lida, mas não esqueçam, a partir de amanhã ele já estará online, tá bom? Iria online. Agora, quando eu quiser um livro físico, quando e como eu vou poder ter acesso? O livro físico vai sair no dia 20. Mas a editora, como eu falei, online ela já está arrecadando as compras. Aí eles vão começar a distribuir. Mas o físico que eu falo é assim, dia 20 nós vamos ter muitos exemplares, mais de 100 exemplares, para lançar nessas capitais que eu falei aí há pouco para você, né? Começa com Belém, depois São Paulo, lá no Museu Judaico de São Paulo, e depois Rio de Janeiro, e por fim Brasília. Então, Rio Grande do Sul também, quero mandar um abraço para o Sérgio Lerrer, que é ele que está difundindo o livro lá na comunidade do Rio Grande do Sul. Eles estão muito interessados também, porque eles não tinham ideia de que a Ilha de Marajó tiveram assim, uma imigração contundente como a nossa. Então, eles querem uma palestra lá, querem comprar os livros também. Então, o Brasil, a comunidade judaica brasileira está muito interessada. A gente está tendo um retorno muito, muito bondoso, muito carinhoso de toda a comunidade judaica brasileira. Repita aí o nome da editora que a gente pode ter acesso já online. Forma e Conteúdo, www.formaeconteúdo.com.br, tá? Esse é o site da editora. Então, a partir de amanhã já vai estar disponível para todas as pessoas que quiserem acessar e comprar já o seu exemplar online, tá? Ou ler online também, né? Perfeito. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada. Que a gente acompanha já há algum tempo. Você realmente é uma batalhadora fantástica, uma pesquisadora que merece todos os nossos elogios. Aplausos, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada também. E volte sempre aqui, você sabe que aqui o espaço para você é totalmente aberto, só depende de você. Tá bom. Obrigada, Mário, você é muito bondoso comigo e com todos nós aqui do Marajó Serfadi. Agradecemos demais. Muito obrigado mesmo. Valeu, Guilherme. Um grande abraço para você. E eu ainda vou aí pessoalmente para ver essas histórias